chão sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meu amar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas voarei. Se marcas somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és meu. Só corre os meus temores, onde aos que não me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome cantarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és Está posicionado, está bem posicionado embaixo. Guia-me aqui em tudo e te confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo e te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo te confie. Sobre as águas eu caminho, Senhor, quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme,
música assim, pra convidar pra coisa, como é que eu faço? Não, mas assim, tudo de uma vez só. Eu caminho por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, na presença. Aleluia. Glória a Deus. Pode abaixar, não. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça, pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Graça e paz, povo abençoado de Deus, né? Estamos aí com mais uma mensagem de amor e fé. Como é que foi aí a sua semana, seu final de semana abençoado? Vamos estar trazendo uma palavra hoje para vocês, que vocês possam prestar muita atenção. Vocês podem também estar colocando seu pedido de oração, tá bom? Que nós vamos estar anotando e no final vamos estar levantando um clamor, orando pela vida de vocês, pela família, pela toda a situação do nosso país. E também eu quero falar com vocês, que eu quero deixar aqui para vocês, Salmo 121, capítulo 1, que diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós estamos no mês de maio, mês da família. E como nós estamos no meio da família, nós temos que sempre estar olhando para o alto, levando nossos olhos para o monte, porque é da onde nos vem o nosso socorro vem no nosso Senhor Jesus Cristo. Então creia, tenha fé, que Deus vai mudar toda a tua história. E vamos ficar essa noite com a mensagem de fé e de esperança. Nossa pastora Viviane vai trazer essa mensagem de hoje, mas vai colocando aí o seu pedido de oração, vamos estar interagindo, tá bom? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, manos e manas, maninhos do meu coração. Deus abençoe você que está aí no Instagram, você que está no Facebook. Deus possa inundar a sua vida com graça hoje e até a volta dele. Até que o Senhor venha, Ele possa nos encher de graça. Amém? Eu queria compartilhar alguns textos com vocês de uma forma bem breve, algo que o Senhor queimou muito no meu coração hoje pela manhã. Eu não sei se você já teve essa percepção, mas quando você ensina algo errado ou aprende algo errado, para você aprender certo é muito mais difícil do que você ter aprendido da forma correta. Sim ou não? Responde aí pra mim. Se eu aprendi a dirigir cheio de vícios, botando a mão pra fora no carro, né? Sentando de uma maneira errada, ou mantendo a minha mão na marcha. Quando eu vou fazer uma autoescola, eu vou ter muito mais dificuldade, você que já fez, porque eu vou ter que me adaptar à norma exigida pelo Detran. Que eu não posso fazer algumas coisas, só que o vício, a forma como eu aprendi, me fez ter esses vícios e me dificulta. Então eu vou ter que desaprender para aprender de novo, aprender o certo. E infelizmente com o evangelho também é assim. Porque existe o falso evangelho e existe o evangelho. Existem três tipos de evangelho. Existe o evangelho falso, que é pregado pelos falsos profetas. Existe o evangelho verdadeiro e existe o evangelho incompleto. Como assim, Viviane? O evangelho incompleto. O evangelho falso e o evangelho verdadeiro. A gente às vezes se dá mais conta do evangelho falso e o evangelho verdadeiro, mas a gente às vezes não mergulha tanto no evangelho falso e no evangelho incompleto, mas a gente não dá tanto valor ao evangelho verdadeiro. E o apóstolo Paulo lhe diz assim: eu não me envergonho do evangelho. Quando ele fala isso, não me envergonho do evangelho, é porque há algo no evangelho que faz com que eu não me envergonhe, que faz com que eu não tenha vergonha de compartilhar eles com os outros. Não sei você, se você tem essa facilidade ou se tem dificuldade de você compartilhar o evangelho com as outras pessoas, mas Paulo ele não se envergonhava do evangelho e ele tinha muita facilidade de compartilhar. E o evangelho falso e o evangelho incompleto ainda estavam na época de Paulo, não é algo novo. Se você for observar nas cartas paulinas, você vai ver que o evangelho que Paulo pregava, ele às vezes repudiava algumas formas que
algumas pessoas estavam querendo transformar o evangelho. Então a gente vai falar sobre esse evangelho hoje. E não tem como a gente falar de evangelho, Pai do Senhor, minha linda. Deus abençoe, Fernanda. E não tem como a gente falar de evangelho se a gente não falar de graça. Por quê? Porque o evangelho incompleto, ele fala só que nós somos salvos. O evangelho falso, ele fala que nós somos salvos, mas a gente não precisa se santificar. Que é por obras, que é por esforço, né? Que é por indulgências, que é um copinho daqui, um negocinho dali. Esse é o evangelho falso. E tem um evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça de Deus. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Tito 3:11, que fala exatamente sobre esse evangelho que a gente vai discutir agora de uma forma bem breve. Ele diz assim, Evangelho segundo Tito, carta a Tito, no Evangelho, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Pega aí a sua Bíblia. Na minha Bíblia está escrito assim, a graça salvadora de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Então a graça é uma graça que salva, ok? Você já ouviu falar que a graça, através da graça e mediante a fé, nós fomos salvos, ok? Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Cristãos ou não cristãos, que o Evangelho veio para salvar os perdidos, ok? Mas continua lendo comigo. Ela nos educa para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que tremendo esse texto. Porque Paulo está falando para Tito, olha só, Tito, a graça ela não só vai te salvar, mas a graça, além de te salvar, meu amado, meu amigo, meu discípulo, ela vai te educar. A graça vai te ensinar. A graça vai te dizer como você tem que se comportar. A graça vai te mostrar o caminho. A graça vai fazer com que você veja quais eram as suas escolhas antes e quais são as suas escolhas agora. Então é esse tipo de evangelho que não tem sido pregado. Uma graça que me ensina. Uma graça que me educa. E aí você ouve Deus falando no meu espírito, ele fala assim, que Deus ele rejeita os soberbos e derrama graça sobre os humildes. Por quê? Porque Deus rejeita os soberbos e derrama graça sobre os humildes. Porque uma pessoa soberba, mesmo que ela tenha sido salva dos pecados, mas ela não está disposta a aprender. Por isso que ele fala que ele rejeita os soberbos. Por quê? Porque assim como Austin começou o texto falando, eleva meus olhos para o monte, da onde me virá o meu socorro. Sabe onde que a graça se manifesta nas nossas vidas? Eu quero que você abra lá comigo o Evangelho. Hebreus 4. Abre comigo Hebreus 4, porque esse texto é riquíssimo e eu quero compartilhar com vocês. Hebreus 4, a partir do 15. Hebreus 4:15. Então, você que está acompanhando aqui no Instagram e você que está acompanhando no Facebook, escreve aí, graça que salva e graça que educa, ok? Escreva aí, graça que salva e a graça que educa, ok? Aí eu quero que você leia comigo Hebreus 4:15. Diz assim, olha, porque temos, olha que tremendo isso, Hebreus 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então nós sabemos aqui que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote e ele se compadece das nossas fraquezas. Olha só, compaixão, um desejo, o que é compaixão? É um desejo de fazer com que aquela pessoa seja suprida da sua necessidade.
Vou dar um exemplo. Jesus, quando estava andando, pregando o evangelho, você vê que ele sentia compaixão pelas ovelhas que não tinham pastor. Jesus tinha compaixão porque eles estavam com fome no deserto, né? Ouvindo ele. E o que a compaixão fez com que Jesus fizesse? A compaixão moveu Jesus para quê? 5 pães e 2 peixes, alimentar. A compaixão faz o quê? Então a compaixão faz com que a gente se mova para ajudar aquele que está em necessidade. Ok? Então isso é compaixão, olha isso. Não temos o sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então, a partir do momento que você apresenta a sua fraqueza ao Senhor Jesus, e isso é tremendo, querido, eu quero que você grave isso. A partir do momento que você apresenta a sua fraqueza ao Senhor Jesus, ele já sente compaixão de você. Então, ele não é um Deus que está irado com aqueles que derramam diante dele as suas fraquezas. Continuando. Pelo contrário, porque ele foi tentado em todas as coisas. E ele não foi tentado em uma coisa, em 2 coisas, não, em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Olha isso. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Uau! Graça, ela não só te salva, mas graça é um empoderamento para você vencer as tentações. Graça não só te salva, a graça é um reforço, uma força sobrenatural para você poder vencer as suas fraquezas. E aonde essa graça está? No trono da graça de Deus. E quem está no trono de Deus? Nosso Senhor Jesus. E o que ele faz por nós? Intercede por nós. E ele se compadece das nossas fraquezas. Porque ele sabe muito bem, ele sentiu na própria carne, na própria pele, as coisas que nós sentimos. Então ele tem compaixão de nós. Então, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. E aí a Bíblia fala e define Jesus como aquele que era cheio de graça e de verdade. Lembra que eu falei no início sobre os vícios de uma pessoa que está começando a dirigir? E uma pessoa, quando ela vai para a escola, autoescola, e ela vê que a forma como ela dirigia não era certa, ela estava cheia de vícios, e aí ela se depara com todas aquelas leis do Detran, e ela vê que ela não pode botar o braço para fora, que ela tem que botar o cinto primeiro, que ela tem que ligar as luzes, que ela tem todo um aparato, que ela não pode ficar com a mão parada no câmbio, que ela tem que ficar com as 2 mãos no volante. Por quê? Porque ali, de certa forma, a lei mostrou para ela a verdade. A legislação mostrou para ela a verdade, então ela tem que se amoldar aquilo. Aí você fala assim para mim, Viviane, mas ninguém cumpre a lei. Certo? Ninguém cumpre a lei. Poucas são as pessoas que cumprem a lei, por isso que nós precisamos do Salvador. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa buscar essa graça que te salva do pecado, mas essa graça que vai te ensinar a você nem mais chegar perto do pecado. Por quê? Porque você está salva, mas o seu ambiente pode não estar. Como isso? O Austin falou muito bem com relação à família. Você pode ser o único na sua casa que teve a revelação da graça de Jesus, e o seu ambiente familiar pode ainda não ter recebido essa revelação ainda. Então, quando você se aproxima do trono da graça de Deus, você vai receber ensinamento da parte de Jesus, para que você saiba como lidar com as pessoas, para que você possa se conduzir com as pessoas, para que você saiba com o que falar, como responder, como se posicionar. E aí eu quero trabalhar o último texto com vocês, que está lá em 2 Pedro, que diz assim, deixa eu abrir aqui, 2 Pedro 3,16. 3,18, perdão. 2 Pedro
3,18 diz assim: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, a gente vê aqui que Pedro está dizendo aqui, olha só, vocês têm que aprender a crescer na graça. Então a graça não é só aquela coisa de que eu fui salvo pela graça, nenhuma condenação mais está sobre mim, eu sou livre em Cristo Jesus, beleza, glória a Deus. Só que se você ficar só nisso, você está vivendo um evangelho incompleto. Esse é um evangelho incompleto. O evangelho que fala que você foi salvo pela graça, foi salvo dos seus pecados, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, beleza, é verdade, mas é incompleto. Por quê? Porque há mais de Deus, tem mais, tem ensino, tem exortação, tem empoderamento, tem revestimento do Espírito, tem saber andar no Espírito, tem saber como se comportar, tem como você andar no Espírito e se vestir de uma roupagem diferente. Aprender a manifestar os frutos do Espírito, não os frutos da carne. Então, meu amor, meu amado, meu mano, minha mana, tem mais, tem muito mais. E como que você alcança isso? Eu vou te falar como que você alcança isso quando você cresce no conhecimento de Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo estava com espinho na carne e ele chegou para Deus e falou para tirar esse espinho da carne dele. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta e a minha força se manifesta na sua fraqueza. A minha graça te basta. Quando você vê esse texto, quando eu li esse texto algum tempo atrás, antes de entender essa questão da graça, eu ficava pensando assim, nossa, mas por que Deus fala isso e responde graça? Responde, a minha graça te basta. Parece uma coisa assim, tipo, o que eu já fiz pra você já tá bom, sabe? Quando eu li, sendo bem sincera aqui com você, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza? Senhor, por quê? Porque eu confessando aqui o meu pecado pra você, eu achava que graça ela só salvava. Então quando eu ouvia Deus falando para o apóstolo Paulo assim, a minha graça te basta, era como se eu estivesse lendo assim, na minha interpretação, né, na minha ignorância. Eu pensava que Deus estivesse falando para ele assim, olha só, já te salvei, tá? Fica feliz com isso. Tipo, fica satisfeito com isso. Só que quando eu entendi que a graça não é só salvar, mas é me ensinar a eu viver, mesmo tendo fraqueza, eu aprendi que o que Deus estava falando ali, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu entendi a graça e eu vi o que Deus estava querendo dizer, Deus estava falando para ele, olha só, eu sei desse espinho na carne que você tem, mas deixa eu te falar, muito mais do que você eu tirar o espinho da sua carne, é eu fazer você ficar mais forte ainda, mesmo com o espinho na carne. O que é melhor? O que é melhor? Eu tirar o seu marido? Ou te dar força para você poder lutar pelo seu casamento? Já que a gente está falando de família. O que é melhor? Eu tirar esse espinho na tua carne, ou eu te dar força para você manifestar o meu poder nessa fraqueza tua aí, e as pessoas verem o quanto Deus é bom? O que é melhor? Então, querido, em nome de Jesus, eu quero te dizer nessa hora, não fuja do trono da graça. E Viviane, por favor, me diz como que eu chego nesse trono da graça. Como que eu me aproximo desse trono da graça, Viviane? Eu vou te dizer como que você se aproxima desse trono da graça. Pedro já deu aqui uma dica pra gente de como que a gente se aproxima do trono da graça, crescendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E como que você cresce no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Através da palavra.
através do discipulado e através da oração. Eu quero voltar com você lá em Tito. Eu quero te mostrar uma coisa. O apóstolo aqui, ele fala para Tito uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, porque a graça de Deus se manifestou. Uou, manifestou. Quem é cheio de graça e verdade? Jesus. Trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade. Renegado. Você vai ter que renegar a sua impiedade. Você vai ter que renegar as suas paixões humanas e mundanas. Você não vai ser ensinado pela graça se você não renegar as suas paixões mundanas e as suas impiedades. E como que a gente renega isso? Primeiro é conhecendo. Primeiro você precisa se conhecer. Primeiro você precisa saber quem você é. E o que a sua carne tem, o que a sua carne gosta, o que a sua carne faz. Então eu quero ler com você aqui, olha, Tito 3, que diz assim, olha que o apóstolo Paulo está falando para Tito. Isso aqui é ouro. Pois nós também no passado, olha só o que você tem que renegar, meu irmão. Você quer ser ensinado pela graça? Você foi salvo por Jesus? Amém. Você quer ser ensinado por ela? Então, primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que renegar as suas impiedades, você tem que renegar as suas paixões mundanas. Mas como faz isso, Viviane? Primeiro, você precisa saber quais são as suas impiedades e quais são as suas paixões mundanas. Porque eu não confesso, eu não me arrependo daquilo que eu não sei. Ok? Então eu preciso conhecer e saber. E aí eu quero te levar lá onde o apóstolo Paulo fala para Tito. Olha só. Tito 3, versículo 3. Pois nós também no passado éramos insensatos. O que é uma pessoa insensata? Se você for pegar o livro de Provérbios, você vai ver que o insensato é aquele que recusa a correção. Então, meu amor, você foi salvo pela graça? Foi salvo pela graça? Não aceite a correção. Não aceite a correção do seu líder. Se você não aceita a correção, você não aceita a correção do seu líder. Se você não aceita a correção do seu discipulador. Se você não aceita a correção do seu pai. Se você não aceita a correção da sua mãe. Se você não aceita a correção dos seus irmãos, você não vai ser ensinado pela graça. Porque embora você tenha sido salvo, você ainda abriu mão. Não abriu mão das suas impiedades e nem abriu mão das suas paixões mundanas. Por quê? Porque o insensato, ele recusa a correção. Então não seja insensato. Ok? Primeira coisa, desobediente. Busque viver uma vida de obediência. Obediência nas pequenas coisas. Tem uma frase no meu espírito, que eu vou até compartilhar ela com vocês um dia no Facebook ou no Instagram, que diz assim: aquele que só faz o que quer, ele é escravo do próprio desejo. Tá? Então não tem essa história de que cristão não tem que obedecer. O cristão tem que obedecer sim. Ok? Só que diferente de a lei mosaica, que as pessoas eram obrigadas a obedecer à lei, em Cristo Jesus, através da graça, você vai ter o prazer de obedecer à lei. Essa é a diferença. Porque você obedece à lei por gratidão. E para você amar os outros, por mais que seja difícil, você vai tentar por Cristo. Não por amor àquela pessoa. Você tá entendendo? Você vai cumprir, não por você, mas por amor a Ele. Porque você é grato a Ele. Vamos lá. Desgarrados. O que é uma pessoa desgarrada? Desgarrada é que uma pessoa que não tem. Oi, o que foi, amor? Não, pode falar. Desgarrado é aquela pessoa que ela quer andar sozinha. Pra você entender bem, ovelha desgarrada, boi desgarrou. Desgarrado é aquele que quer se isolar, aquele que não quer estar junto com ninguém, aquele que acha que ele vai ser Cristo em casa, sozinho. Mesmo que nós estejamos na pandemia e nós não possamos nos encontrar ainda em unidade, em comunhão, em multidão, você não pode andar desgarrado. Você não pode andar sozinho. Valorize as lives dos seus ministérios, dos seus grupos societários,
das suas células. Esteja ali, porque é uma forma de você não se desgarrar. O desgarrado, ele não será ensinado pela graça. O desgarrado, insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já compartilho muito isso com as pessoas que eu costumo discipular, ou na igreja. Eu falo assim, se você tem alguma coisa em você que você fala assim, olha, não consigo fazer isso, você é mais forte do que eu. Se você em algum momento da sua vida fala isso pra alguém, ou pra alguma coisa, ou pra algum desejo, não dá, eu não consigo, isso é mais forte do que eu, você está sendo escravo disso. Então você precisa confessar isso diante do Senhor. Desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja. Deixa eu falar uma coisa, inveja. O invejoso, ele não é grato. E a ingratidão, ela atrapalha o ensinamento da graça. Porque você não se apresenta diante do trono da graça para agradecer. Você se apresenta diante do trono da graça, se apresentar para se comparar. Comparar a minha vida, comparar o meu marido com o da outra, comparar o meu filho com o do outro, comparar o meu ministério com o do outro, comparar o meu carro com quem não tem carro, comparar. O invejoso, ele compara. O invejoso, ele não agradece pelo que ele tem. Sendo odiados e odiando uns aos outros. Então isso aqui é o que você precisa abrir mão, renegar a impiedade, as paixões mundanas, para a partir disso você viver num mundo de forma sensata, justa e piedosa. E como você vai viver numa forma justa, sensata e piedosa? Chegando diante do Senhor, no trono da graça, e apresentando a Ele as suas fraquezas e recebendo esse revestimento e essa força do Senhor. E aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória. Porque até que o Senhor venha, a gente tem que fazer isso, meu amor. Depois que Ele vier, aí não vai ter mais iniquidade, aí não vai ter mais maldade, aí não vai ter mais choro, aí não vai ter mais dor, aí vai ser só glorificação. Então, em nome de Jesus, que Deus possa ter falado profundamente ao seu coração com essa palavra. Eu quero, em nome de Jesus, me aproximar no trono da graça para poder aprender, para poder crescer em graça e conhecimento e estatura diante de Deus e dos homens. É isso. Gosto? Acabou? Sim. Amém. Mensagem abençoada, né? Uma mensagem de fé e de esperança. Eu quero falar com vocês, para você entrar e mandar seu pedido de oração. Mande seu pedido de oração pra gente, e nós vamos estar orando por vocês, vamos estar orando por você. Mande seu pedido de oração. Deixa eu só falar uma coisinha aqui rapidinho que eu esqueci. Essa graça que nos ensina, amados, é uma graça preventiva, tá? Porque Deus, Ele não quer que a gente viva no limite do domínio próprio. Ele quer que a gente tenha domínio próprio. Mas Ele não quer que você viva no limite do domínio próprio. Então essa graça, ela é tão poderoso viver em graça, que é uma graça preventiva. Porque antes que a tentação venha, antes que você caia na tentação, você já tem esse revestimento. Você já tem essa força em você. Ok? Então, o trono da graça é o lugar onde nós deveríamos mais gostar de estar. É o lugar onde nós gostaríamos mais de estar. É isso. Se você não mandou seu pedido de oração, mande, porque nós vamos agora estar levantando um clamor. Nós queremos muito que Deus, essa época, Deus vai estar restaurando famílias, restaurando situações, restaurando saúde, porque Deus, Ele se manifesta no meio do caos. O Deus da graça, né? E tem muita gente confundindo, Viane, a graça, né? Com a desgraça, com libertinagem. Verdade. Então as pessoas, elas acham que pode fazer o que quer de Deus, que possa brincar. E eu estava lendo hoje, lá em Juízes também, né? A respeito de um homem que brincou com a unção que Deus deu. Ah, é verdade. Né? Sansão brincou. Então, se você quer saber um pouco mais, no domingo eu vou estar pregando sobre isso.
Não brinque com a unção, com aquilo que Deus tem te dado, com Não aquilo brinque que com a Deus graça. te deu. Não brinque com a graça de Deus, porque isso pode custar muito sério. Meu Deus. E hoje o que mais as pessoas estão buscando, né, é oração. As pessoas estão buscando oração porque está vendo que a oração ela é a chave de tudo. E nesse momento nós vamos orar. Vamos pegar aqui nosso pedido de oração. Cadê os pedidos, Renan? Né? Renan aqui mandou aqui os pedidos. Oração pela saúde da nossa irmã Cristina. Oração por Vanessa Valéria, que está enferma, bem pediu. E oração por Brian, né? Que o Brian está ali na UPA, né? Tá ali com falta de ar. Brian é aquele menino, quem conhece lá, as crianças, que vai lá na igreja lá. Ele está ali. Mas nós temos que crer que Deus, Ele manifesta a sua graça para revestir os seus. Então nesse momento, se você tem um pedido de oração específico, nós vamos levantar agora um clamor. E tenha fé, porque a palavra de Deus diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo que é desligado na terra é desligado no céu. E nesse momento nós vamos nos ajuntar em um só corpo, em um só espírito, numa só oração, clamando e pedindo a Deus para que entre com a sua provisão, para que Deus entre com a sua cura sobre a vida dessas pessoas, para que Deus possa libertar você que é empresário, você que tem trabalhado, você que não sabe o que fazer, você que é microempresário, que não sabe como vai tirar o sustento. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus da provisão. Aleluia. Eu quero dizer que Deus, Ele vai te honrar, porque eu creio na promessa dele. Eu creio que se você tem sido fiel a Deus, Ele é fiel e justo para te consolar e fazer o teu caos virar abundância e ter tudo abundante sobre a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio que sua casa, se está em total desordem, eu creio que Deus, Ele vai estabelecer a ordem. Se o que estiver passando por dentro da sua família, se for uma desordem, Em nome de Jesus, Pai. tenta mudar você. Não tente mudar os outros. Você só vai piorar a outra pessoa. Meu Deus, é verdade. Agora, quando você quer mudança em si, você começa a compreender as outras pessoas. Porque Deus, Ele é amor. Mas Deus também, Ele consome aqueles que Ele quer. Porque Deus é Deus, né? Que nem aquele hino. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Então eu quero juntamente com você estar levantando uma oração neste momento, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesse momento, ó Pai, eu quero colocar, Senhor, pela família, Senhor, da Cristina, a saúde dela em Tuas mãos. Senhor, também eu quero colocar a Vanessa Valéria, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, que está enfermo, ó Pai. Senhor, aquele menino também, o Brian, Senhor, que se encontra enfermo. E também, Senhor, todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora. Em nome de Jesus, ó Deus, que se encontrem enfermos, ó Deus. Que o Senhor possa entrar com a sua providência sobre esta família agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, fala que o Senhor se encontrou com um centurião, Senhor, lá em Cafarnaum, ó Deus. E aquele homem, quando te parou, ó Pai, falou com o Senhor que o servo dele estava totalmente enfermo. Aleluia. E falou para o Senhor: eu dou ordem aos soldados, e também creio que o Senhor dá ordem aos anjos. Olha isso. Deus, Pai. Então nesse momento, Deus, eu quero te pedir, ó Deus, aonde a minha voz, aonde a nossa voz esteja chegando agora, que o Senhor, ó Deus, possa manifestar a cura nesse povo, ó Deus. Esse povo que está clamando por Ti. Esse povo que tem orado a Ti, ó Deus. Que tem pedido a Tua justiça, ó Deus. Entra com a Tua justiça, ó Pai. Entra com a Sua provisão sobre a vida dessas pessoas. Senhor, no final o Senhor falou que o Senhor nunca tinha visto tamanha fé em Israel daquele homem. Senhor, nós estamos movendo a nossa fé, Senhor. Milhares, milhões de brasileiros nesse momento, Senhor, está orando, ó Deus. Está clamando, está pedindo. E nós somos mais uma voz, ó Deus, clamando e pedindo a Ti, ó Deus. Restaura, opera milagres,
Senhor, a saúde do Rio de Janeiro, ó Pai, sofre, ó Pai. Senhor, nós não temos hospitais, ó Deus, que está atendendo a todos. Nós não temos, ó Pai. Senhor, a nossa única esperança é a Ti, ó Deus. A nossa única esperança, ó Deus, é o Teu nome, Jesus. Intercede perante o Pai. Espírito Santo de Deus, começa a visitar agora, ó Deus, os hospitais. Começa a visitar, Senhor, cada enfermaria, cada UTI, ó Deus. Começa a visitar, ó Deus, cada enfermo em suas casas agora, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Que a Tua graça possa, Senhor, estabelecer sobre a vida das famílias. Senhor, eu quero Te pedir pela nossa nação. Senhor, pelo Brasil, ó Deus. Que o Senhor possa entrar, ó Deus, com a Sua provisão, Senhor, sobre o nosso país. Senhor, quantos desempregados, quantas empresas fechando, quantos pais de família desesperados, sem saber o que vai fazer, o que vai comer amanhã, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão do Teu povo. Senhor, entra com a Sua providência. Senhor, que nós possamos reagir, ó Pai, através do Teu nome, ó Deus. Que o Teu nome possa ser glorificado, ó Deus. Senhor, entra na casa, nas finanças dos Seus filhos. Senhor, visite, ó Deus, aquele empresário, aquela empresária, ó Deus, que luta com tanto sofrimento para os seus negócios. Senhor, proteja, ó Deus, os dizimistas da sua casa, ó Pai, pessoas que têm sido fiéis a Ti, ó Pai. Entra com a Sua proteção, ó Deus, pelos ofertantes, ó Deus. Que o Senhor possa manifestar, ó, o Senhor possa, Senhor, manifestar, ó Pai, o Teu poder sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, cada um que está nos ouvindo. Toma nossa cidade, Nova Iguaçu, em Suas mãos. Toma, Senhor, a cada povo, Senhor, que está nos ouvindo nesse momento. Em nome de Jesus. Restaura famílias. Restaura filhos. Restaura esposas. Restaura maridos. Restaura irmãos, cunhados. Restaura os familiares, ó Pai. Para que eles possam sair dessa quarentena mais forte, mais unidos. Em nome de Jesus. Restaura relacionamento de pai com filhos. Verdade, Senhor. Irmãos. Em nome de Jesus, ó Deus. Fortalece, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar essa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a tua família, tá? É muito bom estar aqui juntamente com vocês, né? Tá lá junto lá nossa irmã Enéia, Robson, pastor Robson, Nádia, né? Pastor Moisés, tá todo mundo aí. Érica, Luísa, que Deus abençoe a todos vocês, Oliveira Andrade, né? Pessoal que está acompanhando a gente aí direto. Josileia Monteiro, Fabiana Ferreira, Fabiana, Deus te abençoe. Helena Ávila, tá? Que Deus abençoe a todos. Nenéia, que está aqui na minha, né, que abriu uma sala aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gente, Fernanda César, tá ali, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. E quero dizer mais. Você que se encontra totalmente fora dos caminhos do Senhor, você que se encontra totalmente desviado, acena lá uma mãozinha, coloca lá, tá, no privado pra gente, deixa seu telefone. Você que quer participar, você que quer participar, você que quer participar, você que quer participar do nosso, nós estamos tendo todas as quarta-feiras um bate-papo com as mulheres, está sendo bênção, né? Tem um bate-papo também dos homens, toda quarta-feira, que se você quiser participar, coloque aí o seu contato, tá bom? Para que a gente possa ingressar você lá na sala do Google Meet, né? Ou se não pelo Zoom que a gente faz, mas agora está usando o Google Meet, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês grandemente. E nós vamos colocar ali na tela, ali embaixo agora, um número de telefone, para você, se precisar de alguma coisa, você pode ligar agora para a gente, que a gente vai estar aí para poder estar conversando com vocês, tá bom?
Coloca ali pra mim ali o telefone. Fala aí, Viana, o telefone. 966. 966 WhatsApp. 03 03 3874. 3874. É o WhatsApp, tá? Você pode entrar lá no WhatsApp lá e falar com a gente lá nesse WhatsApp, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Domingo estaremos juntos às 18 horas. Então tenta entrar às 18 horas em ponto, tá? Que vai ser bênção, uma palavra de fé e de esperança para você. Um homem que não soube usar aquilo que Deus lhe deu. Então, tenta saber usar aquilo que Deus está te dando nesse momento e nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus te abençoe grandemente. Tchau. Tchau. Tá bom?